O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu a multidão e falava sobre o reino de Deus. Curava todos os que precisavam, e a tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possas ir ao povoado e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: Dai-lhe vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levou os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos para distribuírem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos do céu, solenidade de Corpus Christi é uma das mais belas e mais importantes da nossa fé cristã. Professarmos aquilo que nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. A gente cantava ali na sequência, um dos trechinhos, a gente dizia assim: pão e vinho é o que nós vemos, mas o Cristo é o que nós temos. Pão e o vinho é o que nós vemos, mas o Cristo é o que nós temos. Nós cantávamos ali. Desde a antiga aliança, profecias que vinham falando do Senhor, desde o Isaías no discurso do servo sofredor, levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha tosquiada, não reclamou, não murmurou, foi conduzido. Depois, tantos outros textos, o maná no deserto, o povo que passava fome, não tinha o que comer, clama ao Senhor, e o Senhor manda um pão do céu que os sacia, e não é permitido que eles peguem, que eles acumulem, que eles guardem para o outro dia, mas que eles comam a cada dia o necessário para o sustento daquele dia. Depois a palavra do Senhor nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento, as profecias ainda, o momento que vem até o Cristo que nasce pobrezinho numa manjedoura. Jesus, Filho de Deus, Deus vivo e verdadeiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aquela canção que diz, né? Rosto divino do homem e rosto humano de Deus. É a Eucaristia. Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Cristo nasce de uma mulher, Maria, numa estrebaria, numa manjedoura que é para se fazer manjar, para se fazer alimento. Nasce num coxinho de animais, onde os animais comiam, porque ele vai ser também alimento. Nasce em Belém, Bethlehem, que é a casa do pão, porque vai ser pão para todos nós. Tantos momentos onde ele mesmo fala, ele vai nos preparar no Evangelho de João: eu sou o pão vivo descido do céu,
Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Quem comer deste pão não terá mais fome, não terá mais sede. Senhor Jesus Cristo, quando pede para os discípulos, olha, vamos celebrar juntos a ceia pascal, pede que preparem um lugar com dignidade para que ele esteja com os seus discípulos ao redor da mesa, sabendo da sua partida, mas com desejo de que os seus continuem reunidos em torno dele, não mais na presença física de homem, mas na presença eucarística de pão e vinho. Se dá no pão: tomai e comei, este é meu corpo, tomai e bebei, este é meu sangue. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Quando os judeus, os antigos hebreus, celebravam a Páscoa, dizia a tradição, era a tradição oral, né? Os pais ensinavam os filhos. Então, sempre ao redor da mesa na Páscoa, o filho mais jovem, quando começava todo aquele rito da Páscoa, de servir o cordeiro na mesa, né, para celebrar a Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade, a saída do Egito, o rito judaico prescrevia que o filho mais jovem perguntasse ao pai: pai, o que significa esse rito? E daí o pai começava a lembrar, desde o início, toda a tradição, todo o caminho de salvação do povo, até chegar na prescrição de Deus para que se celebrasse a ceia pascal, em torno do cordeiro imolado. Foi assim que aconteceu na Santa Ceia. Jesus com os discípulos, é muito possível que João, o discípulo mais jovem, tenha perguntado para Jesus: Senhor, o que significa esse rito? E aí Jesus foi dizendo: tomai deste corpo, tomai deste sangue, e todas as vezes que dele comeres, estarás anunciando a volta do Senhor até que ele venha. Por isso, filhos amados, cada Eucaristia, cada missa é nova, porque aqui se faz o tempo da eternidade. A eternidade não é cronos, não é cronológico, não é 10 minutos, 15 minutos, 1 ano, 20 anos. A eternidade é um presente, é eterno. A eternidade se faz, e cada Eucaristia, cada Santa Missa é eternidade, é momento eterno. Você participou da Santa Missa ontem, foi eternidade, é momento eterno, é atualização, é presença de Jesus. Você participa hoje, é eternidade. Cada Eucaristia que você comunga é como se fosse a sua primeira comunhão, como se fosse a sua última comunhão. Cada missa é momento único, mesmo que você venha à missa agora de manhã, vá à missa depois à noite, é eternidade. A eternidade nesse tempo já se faz, é a letra de uma outra canção, porque Jesus é presença. Jesus não é uma memória, ele pede fazer isso em memória de mim, mas ele diz: cada vez que dele comerdes, estarás anunciando a volta do Senhor até que ele venha, porque Jesus se faz presente, está presente no altar. Não, a gente lia também, rezava na sequência, Jesus não se quebra, não se parte, é inteiro, está ali. A Eucaristia é o cume, é o ápice da nossa fé. A Eucaristia é a maior fonte de cura espiritual, é a maior fonte de cura física, é a maior fonte de cura emocional, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Jesus caminhou conosco fisicamente, Jesus caminha conosco na Eucaristia. Jesus curou, Jesus cura, Jesus libertou, Jesus liberta. É eternidade também na cura, é eternidade também na libertação, é eternidade no amor, na presença. Tanto que quando a gente comunga a Eucaristia sobre uma espécie, a gente faz um altar para receber Jesus, né? Porque a gente faz um trono para Jesus Cristo. Laís, vem aqui, meu amor, ajuda o padre um pouquinho. Vem, paixão. A gente faz um altar para receber Jesus. Segura bem pertinho da boca do padre o microfone, tá, amor? Bem pertinho.
nosso Senhor, que é Jesus Cristo, quando a gente vai receber a Eucaristia sobre duas espécies, a gente pega o corpo e o sangue de Cristo, e tem que pegar como uma pinça. Mas na maioria das nossas missas, nós recebemos Jesus sobre uma espécie, sobre a espécie do pão, porque no pão também está o sangue de Cristo, é corpo de Cristo, não está dividido, como a gente rezou na sequência. E a gente faz para Jesus um altar para recebê-lo. Quando a gente vai receber o pão eucarístico, a gente põe a mãozinha esquerda em cima e põe a mãozinha direita embaixo. O ministro coloca diante de nós e diz: corpo de Cristo. E eu respondo: amém. Eu respondo: eu creio que é o corpo de Cristo. Você crê ou você mente? E aí ele deposita na sua mão o corpo de Cristo. É um segundo de adoração, mas é um segundo que é eternidade. Você tem nas suas mãos o corpo eucarístico, Jesus eucarístico. Você tem nas suas mãos a Eucaristia que alimentou São Francisco de Assis. Você tem nas suas mãos a Eucaristia que alimentou Santa Teresa de Calcutá. Você tem nas suas mãos a Eucaristia que alimentou Santo Agostinho. Você tem nas suas mãos a Eucaristia que alimenta o Papa Francisco. O mesmo de ontem, de hoje e de sempre. É um segundo para você honrar aquele que se entrega por amor de você. E aí, com a mãozinha direita que estava embaixo, formando aquele trono, porque Jesus é Rei, Senhor do céu e da terra, com a mãozinha direita você pega e comunga. E aí Cristo se faz um com você. Cristo se faz um com você. Nas catequeses para as criancinhas, eu dizia assim: olha, meus amores, quando a gente come o arrozinho e o feijão somem na gente e a gente aparece mais forte, mais saudável. Quando a gente come a Eucaristia, é o contrário que acontece. A gente desaparece e aquele que nós comungamos, tem que se tornar mais parecido na gente. Cada vez que a gente comunga, a gente tem que ficar mais parecidinho com Jesus, para a gente sumir e Cristo aparecer. É o pão vivo. Estamos diante de Jesus. Precisamos tomar cuidado, porque podemos estar diante de Jesus como João, como Pedro, podemos estar diante de Jesus como Maria ao pé da cruz, tendo certeza da presença de Cristo ali, mas podemos também estar diante de Jesus como os algozes, como aqueles que o conduziram à cruz, como os soldados que passavam e zombavam, como aqueles que estavam na multidão olhando só para ver o espetáculo, mas tinha aqueles que tinham certeza de diante de quem estavam. Para a vida desses, Jesus faz toda a diferença. Se creres, verás a glória de Deus. É Cristo. A palavra, ela se confirma, versículo após versículo. Eu vim para que você tenha vida e vida plena. Vim para que você tenha vida em abundância. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Hoje, meus amados, é um dia de festa para todos nós, para a igreja. Essa é outra grande graça, porque no planeta Terra todinho, onde tem cristão, hoje tem Corpus Christi. E vai acontecer aqui, que temos os tapetes em frente à igreja. Em outros lugares os tapetes estão por quilômetros. Em outros lugares nem há tapete, mas vai haver a procissão. Estamos todos reunidos hoje. Pensa na graça, nos bilhões que somos em comunhão de oração, reunidos em torno de um único Deus, de um único Senhor, que nos alimenta para que nós tenhamos vida, que nos alimenta para que nós sejamos eternos com Ele, que nos alimenta para que a gente não passe mais fome. Alimentados da Eucaristia, nós teremos sempre o desejo de nos alimentarmos novamente, porque Cristo nos quer com Ele.
é um alimento que nos fortalece, nos sacia, mas nos dá o desejo de sempre mais, porque a gente quer estar na presença do Senhor. E alimentados do Cristo, nós levamos o Cristo. Hoje a gente vai pelas ruas com Jesus Eucarístico, adorando, cantando, rezando, pedindo a bênção. Por onde a gente for passando, a gente vai levando Jesus. Jesus que está conosco, nós vamos levar aos outros. Jesus quer fazer de nós hoje burrinhos. Eu e você somos os burrinhos de Jesus, que vamos pelas ruas da nossa comunidade. Quando Jesus entrou em Jerusalém, fizeram para Jesus também tapetes, não os tapetes de Corpus Christi, outros tapetes, né? Mas colocaram para Jesus os mantos, os galhos de árvore, e Jesus subiu num burrinho e foi passando, e as pessoas ao redor iam aclamando. Hoje Jesus pede para que eu e que você sejamos esses burrinhos, e nós vamos daqui a pouquinho, ao final da missa, sair pelas ruas aqui no entorno. Jesus vai montado na gente, montado em mim, montado em ti, e nós vamos levando Jesus. Por onde a gente for passando, você vai rezando, você vai abençoando, você vai invocando o nome santo do Senhor, para que você seja fortalecido e para que os seus também sejam. Pão e vinho é o que nós vemos, mas o Cristo é o que nós temos. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. É isso, a gente tem que acreditar, gente. Tem que acreditar. Tem que crer no Cristo.